Olá, queridos irmãos. Estou passando aqui para poder trazer algumas orientações quanto ao nosso discipulado. Nós estamos iniciando agora a nossa jornada de discipulado. O propósito é conscientizar, instruir e capacitar os nossos membros, os membros da Igreja Presbiteriana Bom Pastor, para o trabalho de discipulado. Nós sabemos que Deus, ele deu-nos a grande comissão de fazer discípulos. E nós somos discípulos de Cristo que devemos fazer discípulos. Então, nós estamos iniciando a trilha de discipulado da nossa igreja. E o primeiro livro é esse. É o livro, Discípulos de Cristo, certo? Do Reverendo Orival e do Paulo Lali. É um material da série Pastoreio, da editora Ezion. Nós já distribuímos esse material entre as famílias da nossa igreja. Se você ainda não recebeu, você, irmão ou irmã, você me procure que nós disponibilizaremos esse material. A primeira aula que nós trabalharemos hoje, sobre o discipulado, é o estudo 1, escolhido para ser um discípulo. E hoje eu quero, então, falar um pouco, de forma breve, instruindo e dando algumas dicas para que você desenvolva, então, o estudo na sua casa. Nós iniciaremos o nosso discipulado nos nossos lares, com as nossas famílias, e a experiência que nós tivermos com esse material servirá para que nós trabalhemos também com outras pessoas. Os maduros na fé, desenvolvendo o discipulado, acompanhando, instruindo e conduzindo novos na fé a se firmarem em Cristo. Ok? Então, vamos lá. A primeira aula, a primeira lição, eleitos para ser um discípulo, certo? Então, nós temos aí como texto base João 15:16 e João 6:66 a 71. A palavra de Deus diz em João 15:16: Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Já João 6:66, 71 diz: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Veja, meus irmãos, que esses textos eles servem como base para a compreensão do que é ser um discípulo de Cristo, certo? E por que devemos fazer discípulos de Cristo. Nós veremos também algumas características desse discipulado, que um discípulo de Cristo, ele é alguém que foi escolhido de uma vez por todas para sempre para ser discípulos de Cristo. Além disso, esses discípulos, ele não vai jamais abandonar a Cristo. Infelizmente, tem muitas pessoas que vêm para Cristo com a intenção errada. E nós veremos isso. E o quanto que é importante você enfatizar essa questão do que é ser um discípulo de Cristo e por que nós devemos fazer discípulos. A primeira coisa, o que é um discípulo de Jesus? Entenda que discípulo é aquele que crê em Jesus como Filho de Deus e que se compromete a caminhar com Cristo, a aprender e obedecer os seus mandamentos. A palavra discípulo significa aí aprendiz ou um seguidor. E no Novo Testamento, todo cristão
Todo aquele que é chamado de cristão, um pequeno Cristo, ele é considerado um discípulo de Cristo. Assim, ser cristão é essencialmente ser um discípulo. A caminhada com Cristo consiste, em primeiro lugar, quando nós cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e agora compreendemos que precisamos viver uma vida seguindo os ensinamentos de Cristo. E todos nós, quando iniciamos como aprendizes, nós temos uma grande jornada, um desafio pela frente. Mas se você não tiver convicção do que é ser um discípulo e que você foi chamado, tem essa convicção no seu coração e que você está disposto a abrir mão de tudo que for necessário para seguir a Cristo, você nunca e jamais será um discípulo. Jesus ele disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque há muitas pessoas que querem vir para Cristo, mas não entendem que há um custo o seguir a Cristo. Você precisa entender que é Cristo quem vai estar com você todos os dias da sua vida. É Ele quem vai te conduzir, te ajudar nessa jornada. Mas já que você sabe o que é ser um discípulo de Cristo, eu quero também que você aprenda aqui por que nós devemos fazer discípulos. A primeira coisa que nós precisamos entender é porque o fazer discípulos é uma ordem divina, né? Nós leremos aqui o texto de Mateus 28, 19 e 20, quando Jesus ele nos deu a grande comissão dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, da vossa vida, até a consumação do século. Então veja que Jesus ele nos deu essa ordem, e nós encontramos essa ordem desde o Antigo Testamento. Porque discipular é um mandamento e não uma opção. Então Jesus investiu sua vida na formação de pessoas, fazendo discípulos, e nós que somos chamados para seguir a Cristo devemos seguir esse exemplo também. Então, olha no Antigo Testamento como havia já essa ordem de nós fazermos discípulos. Veja, Deuteronômio 6, de 6 a 9, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja que Deus, quando fez aliança com o seu povo, com Israel, Deus deu essa ordem para que os pais ensinassem aos filhos a palavra de Deus. Eles precisavam conhecer a lei de Deus, praticarem, obedecerem à lei de Deus. E para isso, a lei precisava estar à disposição dos olhos. Estava junto ao corpo, na mão, diante dos olhos, né? E eles precisavam meditar nessa palavra, inclusive muitas vezes até memorizar essa palavra, né? Seja assentado em casa, andando num caminho, quando estivessem deitados, ou mesmo ao levantar, eles precisavam. Isso num sinal de constante reflexão, meditação, obediência e prática da palavra de Deus. Então nós vemos no Antigo Testamento, vemos na grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, é por isso que nós devemos fazer discípulos, porque é uma ordem de Deus, é a primeira coisa que nós compreendemos. Irmãos, queridos, vamos caminhar nessa nossa aula falando sobre alguns aspectos do discipulado. E nessa lição nós aprendemos que nós fomos chamados, escolhidos por Deus para ser discípulo. Então é bom você compreender que o discipulado ele começa com a iniciativa de Deus, né? Então foi Deus quem nos elegeu, quem nos predestinou antes da fundação do mundo para que sejamos discípulos dele. Então,
Essa eleição, em primeiro lugar, é uma eleição soberana e incondicional, porque é Deus que escolhe quem Ele quer, né, para ser discípulo dele, e isso não depende dos méritos humanos, não depende, né? Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, nós vemos Paulo falando o seguinte, ele disse: assim como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então veja que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ele nos predestinou para ele. Então, ser discípulo é fazer parte de uma eleição soberana e incondicional de Deus. Um outro aspecto dessa eleição de Deus, que ele nos chamou para sermos discípulos, é o aspecto missional. Nós fomos escolhidos e designados para dar frutos. E um dos aspectos de dar frutos, né, uma das características é que nós precisamos ganhar vidas para Cristo. Né? João, capítulo 4, versículo 36, veja, João 4, 36, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou sobre o ceifeiro, né? O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Veja, aqui a palavra de Deus está ensinando que nós fomos chamados para semear a palavra de Deus, né, nessa missão de pregar o evangelho. Irmãos, quem ganha almas é sábio. Nós precisamos frutificar obedecendo a palavra de Deus, mas também nós precisamos obedecer compartilhando o evangelho e fazendo discípulos. E o outro aspecto desse discipulado, né, é o aspecto relacional, porque o fim último da nossa eleição é nós desenvolvermos um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Nós precisamos andar com Deus. Então veja, nós fomos eleitos soberanamente, incondicionalmente, fomos eleitos para cumprir uma missão e fomos eleitos para viver uma vida de relacionamento com Deus, certo? Uma outra coisa, nós fomos escolhidos para nunca desistir. Então, infelizmente, nem todos que seguem Jesus o fazem com as motivações corretas, e João 6 mostra diferentes tipos de seguidores de Cristo. Mostram aqueles que eram curiosos. Havia uma multidão que seguia Jesus, né, curiosos, né, porque o nome dele estava evidente, ele se tornou conhecido, então era por causa do status, né, era por causa dos seus grandes milagres. Há muitos ali estavam por interesse, porque queriam apenas a cura, ou então queriam ser alimentados. Jesus, ele alimentou uma multidão com peixes e pães, né? Mas também existiam muitos incrédulos, murmuradores, e até muitos que, quando foram confrontados com a verdade, eles desistiram de caminhar com Cristo. Nós já vimos isso, meus irmãos, lá no capítulo 6, né, de João, né, quando o texto mostrou que muitos daqueles que seguiam a Jesus o abandonaram e já não andava com ele. Jesus, então, olhou para aqueles 12, né, e perguntou a eles se eles também não queriam ir embora. Porque Jesus, ele começou a dizer, olha, eu sou o pão que desceu do céu. Muitos estão em busca de mim por causa do alimento, da multiplicação dos pães, mas eu sou o verdadeiro pão que vocês devem comer. Eu sou, né, aquele que gera a vida para vocês. Eu sou o principal suprimento para a vida de vocês. Jesus, ele se colocou não só como pão, mas como a água, né, que sacia a sede de alegria, a sede de felicidade, a sede de satisfação. Ele é o único onde nós devemos
buscar a verdadeira satisfação. Somente Ele é aquele que nos traz as palavras de vida eterna, somente nele. Então, muitos passaram a desistir de caminhar com Cristo. Mas, meus irmãos, o verdadeiro discípulo é aquele que não desiste. E nós somos chamados para não desistir. Nós somos indesistíveis, né? Então, dentre os que seguem a Cristo, podem até haver os curiosos, interesseiros, incrédulos, murmuradores e desistentes, porque dentro de uma igreja local, infelizmente, existe o joio e o trigo. Existe aqueles que a igreja visível, né, aqueles que nós vemos, que estão ali presentes, mas existe a igreja invisível, a igreja dos que pertencem verdadeiramente a Cristo. Você faz parte da qual igreja? Se você anda com Cristo, você é um indesistível, você obedece à palavra de Cristo, você cumpre os seus mandamentos, principalmente o de fazer discípulos, o de pregar o evangelho. Se você é um desses discípulos verdadeiros, você é indesistível. Você é indesistível. E no meio da igreja existe sim os fiéis que reconhecem que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Então, o verdadeiro discípulo, ele não desiste porque foi escolhido por Deus. Sua salvação é segura e irrevogável. Jesus ele disse, ninguém pode arrebatar das minhas mãos aquele, né, que o Pai me deu. Então, o verdadeiro discípulo também não desiste porque só Jesus é quem o satisfaz. Não há alternativa real fora de Cristo. Em terceiro, os verdadeiros discípulos, eles não desistem por causa da fé genuína e verdadeira. Ele crê, conhece Jesus e desfruta da vida eterna, porque eles já estão em Cristo. Meus irmãos, que vocês sejam encorajados, que vocês compreendam que o verdadeiro discípulo é alguém escolhido por Deus com missão e propósito, que esse discípulo ele frutifica espiritualmente. Ele é preservado e persevera na fé e vive em comunhão com Jesus. Porque o discipulado é mais do que seguir uma religião. É viver um relacionamento profundo com nosso Senhor Jesus Cristo, com uma entrega total a Ele, para viver para Ele e para cumprir os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Então, estude o seu material, estude os textos, né? Eu não li todos os textos, tem muita coisa que nós precisamos nos debruçar, estudar, né? Para que quando passemos o conteúdo adiante, seja no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, nós estejamos, né, com um conhecimento básico, que você dê oportunidade às pessoas na sua casa e aqueles a quem você está discipulando, para que eles leiam textos bíblicos. Existem perguntas aqui que são perguntas indutivas no estudo, que vai ajudar na compreensão. Então, perguntas como o que significa ser discípulo de Jesus? Ou quem tem a missão de fazer discípulos para Jesus? Ou qual é a principal evidência de um verdadeiro discípulo de Jesus? Fazer de você um discípulo é escolha sua ou de Jesus? Por quais motivos uma pessoa não desiste de ser discípulo de Jesus? Tem os textos para que você possa responder essas perguntas através tanto da lição quanto dos textos bíblicos. Então, que você aproveite esse material, que você cresça, que você e a sua família seja abençoados, né, por esse material, que é um estudo aí que é retirado do livro Discípulos de Cristo, do Reverendo Arival e do Paulo Lally, da editora Zion, e que você tenha acesso a esse material. Se não tem, me procure que eu disponibilizarei para você, mas vamos juntos continuar na tarefa de fazer discípulos de todas as nações, a começar da nossa casa e da nossa família, ok? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor pelo privilégio
que o Senhor tem nos dado de sermos discípulos escolhidos por Ti, que temos sido preservados, somos indesistíveis. O Senhor tem nos abençoado em tudo, mas o Senhor nos chamou para sermos frutíferos, ó Deus, para fazermos discípulos, e nós queremos ser esses, que a partir da nossa casa, ó Deus, e com contato com esse material, seremos capacitados para abençoar o nosso lar e também abençoar outras pessoas na tarefa da grande comissão de fazer discípulos. Por isso, Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. E já, ó Deus, pedimos a tua bênção para tudo aquilo que aprendemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe grandemente e até a próxima lição, em nome de Jesus.